Você sabe quais são as características de uma ação, de uma empresa que vai pagar bons dividendos? Tem 10 coisas que eu sempre olho na hora de investir e de decidir qual ação eu vou investir para saber se elas vão ser boas pagadoras de dividendos. Pra eu ter aquela rendinha extra periódica para eu reinvestir ou usar como eu quiser. Tem 10 principais indicadores, chamados de indicadores fundamentalistas, para você lucrar com ações e conseguir uma renda extra de proventos, dividendos, que tipicamente é livre de imposto de renda. O primeiro e mais famoso é o dividend yield, que nada mais é do que os dividendos pagos nos últimos 12 meses somados em relação, dividido, né, na verdade, pelo preço da ação atual. Se você entrar num site como esse aqui e buscar pela ação que você quer, por exemplo, Petri 4, que é a ação da uma das ações da Petrobras, né? Você já consegue ver de largado o dividend yield, 18,12% de dividend yield nos últimos 12 meses. Isso é coisa pra caramba, porque nos últimos 12 meses por ação, a Petri 4 pagou R$ 6,49 por ação, que está valendo R$ 35,75. Se você dividir 6,49 por 35,75, você vai chegar nesses 12% ao ano de dividend yield. Isso vale para todos os outros indicadores que eu estou mostrando nesse vídeo. Você tem que buscar empresas que, tipicamente, ao longo de todo o seu tempo de existência, pagou resultados consistentes, ou seja, com pouca volatilidade, seja nos dividendos pagos, seja nas receitas que elas apresentam, seja nos lucros e até nas dívidas, que são indicadores que a gente vai olhar hoje. Rolando um pouquinho mais para baixo, a gente consegue ver o histórico de dividendos da Petrobras. Se eu olhar os últimos 5 anos, você já consegue ver que, assim, não foi lá tão consistente, né? Teve períodos que pagou bem mais, períodos que pagou bem menos. Se você olhar, recentemente pagou muito dividendo em relação ao período anterior. E isso parece que vai se sustentar. Se você acompanha o noticiário de Petrobras e das ações da Petrobras, você sabe que já tem gente bem incomodada da Petrobras estar pagando tanto dividendo assim, porque ela é metade pública e metade de capital aberto em que a gente pode investir nas ações. Então, o que eu quero dizer é que o principal acionista da Petrobras é o governo, ele não tá feliz que a Petrobras está pagando tanto dividendo. Pode ter interferência, mas enfim, para qualquer ação que você tá buscando ações boas pagadoras de dividendos, você tem que olhar a consistência. Nesse caso, eu tô olhando a consistência histórica de dividendos da Petrobras, mas você vai olhar a consistência histórica de vários outros dados que a gente vai analisar agora. Depois da abertura vai ter vários indicadores importantes que a gente tem que olhar: PVP, ROI, PL, que é o preço sobre lucro, e como saber se uma empresa tá muito endividada e tem chance de dar problema para você. Eu sou o César Esperandi e esse é o Economica, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples, então se inscreve aqui embaixo, você não vai perder nenhum vídeo novo que sai todo dia. Bora lá? E aí, investidor, sussa! Bora tacar pau em mais um vídeo, já começando por outro, continuando, né? Não começando, a gente já falou de 2 indicadores. O próximo indicador é o indicador de retorno. Quanto a empresa dá de retorno pelo patrimônio líquido, que é o ROI. Em inglês, o ROI é R-O-I, vem de Return on Equity. O ROI é um indicador que leva em conta o patrimônio líquido e os valores investidos no negócio, inclusive a grana dos acionistas. Então, de certa maneira, é uma medida de eficiência da empresa em utilizar seus próprios recursos e os recursos cedidos a ela pelos acionistas, por exemplo, de maneira produtiva, ou seja, que gere retorno para a própria empresa e, consequentemente, a gente espera que também para nós, investidores das ações. Precisa saber fazer essa conta? Bom, seria legal que sim, mas você não precisa, porque se eu buscar aqui, ó, eu tô no mesmo site olhando Petrobras, dá pra ver que o ROI dela foi de 28,77% no último período. Tem outros indicadores de rentabilidade, ROA, giro de ativos, ROIC, que eu vou falar em seguida. E aí, clicando aqui, você consegue ver qual foi a consistência desse ROI, que assim, aparentemente tá bem gordinho, mas ele já foi maior no passado, já foi negativo no passado, então assim, Petrobras não parece ser tão consistente. Vamos ver, por exemplo, Itube 4, que é a ação do Itaú. O ROI do Itaú é de 19,17%. E aí você consegue ver que a consistência dele, apesar de ter uma volatilidade, parece ser melhor do que o da Petrobras. Puta, mas tá negativo? Não, não tá negativo. Nesse caso aqui, esse tracinho é a média dos últimos períodos, né? E é importante também o que você pode fazer? Comparar esses indicadores com os indicadores de empresas do mesmo setor. Porque essa comparação que eu fiz do ROI do Itaú com o ROI da Petrobras não é uma comparação que você faça, né? Então vamos ver as ações do Bradesco
por exemplo, que é coisa que você vai fazer para todos os indicadores aqui. Ó, o ROI do último período já bem mais baixo. E ele vem decrescendo, mas ele parece ter até uma consistência razoavelmente moderada, né? Pelo menos a tendência de queda aqui tá sendo bem consistente do Bradesco. Se você for comparar ROIs de ações diferentes ou outros indicadores, tem que ser de empresas do mesmo setor. Setores distintos trazem características, às vezes, de um padrão de endividamento totalmente diferente de uma empresa de energia que faz investimentos com resultados bem mais a longo prazo, pode ter endividamentos maiores, por exemplo, permitidos e não considerados pouco saudáveis do que empresas que não são desse setor. O outro indicador que a gente vê aqui é o ROIC, né? É outro indicador de rentabilidade. No caso dos bancos, o ROI nunca vai aparecer aqui como um indicador que dê para ver, porque faz menos sentido, né? Que a captação de recurso de terceiros, que é utilizado na conta que eu já vou explicar, ela faz parte da atividade operacional do banco e não da atividade financeira, porque o banco ele capta grana da gente, ou a hora que a gente investe no CDB, ele está captando nossa grana e ele reempresta em outras modalidades para obter lucro com essa diferença de juros. Isso é a atividade operacional. E o ROIC, como você já vai ver, tem que ser visto na ótica financeira, não na atividade operacional. Então não dá para ver ROIC dos bancos. A gente vai ter que pegar outro exemplo. Já esquecendo, ROIC é retorno sobre capital investido. A sigla ROIC vem de Return on Invested Capital. O Duolingo tá brilhando. E a formulinha é o lucro operacional, também conhecido como EBIT, menos os impostos, dividido pelo capital investido. É bom saber a fórmula, mas você também já encontra aqui prontinho. Que empresa a gente vai pegar agora? Aqui na página inicial, BRF. Pô, faz tempo que eu não olho BRF. Beleza, vamos ver o ROIC dela. 6,26. Mais uma vez, tem que comparar com empresas do setor, como por exemplo, Minerva. Dá para fazer essa mesma conta olhando os dados contábeis da empresa, né? O capital investido é a soma do capital dos acionistas com o capital de terceiros. Isso é toda a grana, todo o capital alocado no negócio. E na prática o ROIC mostra o quanto de dinheiro a empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido nela. Tem que ver a consistência, tem que comparar com pares, mas a conclusão é que boas companhias pagadoras de dividendos costumam ter ROICs altos, porque são indicadores de rentabilidades elevados. Vê a consistência, não vou analisar, compara com empresas do setor, como por exemplo a Minerva, e aí você vai tirar uma conclusão de qual vale mais a pena. A Minerva tá com 8,32 de ROIC no último período, né? Já fiz a lista, aliás, das top 5 ações pagadoras de dividendos até agora em 2024, com conta de quanto você ia precisar ter investido em cada uma para ter uma renda extra de R$1.000 por mês. Tá nesse vídeo aqui em cima, que faz parte de uma série de vídeos que eu só analiso e falo de ações, mas também deixei o link aqui na descrição que eu acho que pode te interessar. Quinta coisa que eu olho não é um indicador, mas é um negócio mais qualitativo, que é quanto a empresa pode crescer. Tem duas coisas que eu olho. Primeiro é o quanto a empresa pode aumentar seu market share, né? Que, por exemplo, se a gente voltar aqui para a Minerva, o quanto ela pode dominar em ampliar sua participação no mercado doméstico e mundial de proteína animal. Hoje ela tem, sei lá, tô chutando, 20% do market share. Ela tem potencial de crescer para 30%? Quais são as vantagens que ela tem em relação aos concorrentes, como por exemplo a BRF, que poderiam levar ela a ampliar sua participação no mercado? Preços mais competitivos, proteína animal de melhor qualidade, por exemplo. É um negócio que, assim, você não vai encontrar esse tipo de informação no indicador. Você tem que acompanhar aquela empresa com mais detalhe. Além do que, vale a pena você pensar na expectativa para aquele setor. Proteína animal tende a continuar tendo alta demanda e crescente demanda para comer carne no mundo? Você que vai me dizer. Outro exemplo é empresas de livrarias e de editoração de livros. Elas estão apresentando uma tendência de diminuir, de ter menos consumo de livros, que a galera tá lendo menos. Agora, empresas de inteligência artificial, de tecnologia, estão crescendo bastante. Você acha que a tendência é continuar crescendo? Esse mercado como um todo, não market share de uma empresa específica, mas sim seu setor. Energia, cuja inteligência artificial é alta demandante e consumidora de energia. Aparentemente, esses setores tendem a crescer. Então, empresas que têm vantagens em relação aos seus concorrentes, estão inseridas em setores que também têm boas perspectivas, tendem a fazer seus dividendos crescerem junto. É o tipo de coisa que a gente tem que analisar. Margem líquida, que a formulinha é lucro líquido dividido pela receita líquida. É o quanto da receita a empresa transforma em lucro na prática. Na formulinha, tudo é descontado dos impostos, por isso líquido. Lucro líquido dividido pela receita líquida, que dá margem líquida. Também tem aqui no site, fica tranquilo. Então, na Minerva, vamos ver a margem líquida dela. Margem líquida aqui, ó, 0,34% no período de segundo trimestre 23, do primeiro trimestre 24 comparado com o segundo trimestre. Ah, não, é dos últimos 12 meses. Agora sim, a margem líquida está em 0,34. Só que os últimos 12 meses
bem atualizadinho, né? Vai até o primeiro TRI 34. Normalmente esse site é um pouquinho mais defasado para quem é não pagante. E dá para ver que a margem líquida em 2023 foi de 1,47. E na parte contábil você encontra tanto o lucro líquido como a receita líquida, se você quiser fazer as contas sozinho. Vamos ver Banco do Brasil, BBAS3. Olha a margem líquida do Banco do Brasil, 12,98% nos últimos 12 meses, 12,49% em 2023, 12,68% daí para trás, chegou a 15% e dá para ver o grafiquinho também. Mais uma vez, a gente tem que analisar a consistência da margem líquida e comparar com empresas do mesmo setor, né? Não dá para comparar a Minerva com o Banco do Brasil. As margens dos bancos costumam ser bem historicamente altas aqui. Por que a gente olha para isso? Porque empresas que têm margens líquidas altas são mais resistentes a qualquer coisa que pode acontecer tanto no setor dela, como com ela, como na economia como um todo. Na prática, algumas variações, oscilações na receita dela, putz, esse ano foi muito mal, a nossa receita não foi boa, os nossos custos aumentaram demais, não vão levar a empresa ao prejuízo, porque ela tem uma margem muito legal para comportar esse tipo de oscilação. Como talvez você já tenha achado bem intuitivo, margens líquidas altas permitem uma maior lucratividade, maiores lucros da empresa e maior rentabilidade, impactando potencialmente e diretamente os dividendos que você vai receber. Tem que analisar também a margem de likes que a galera tá sentando o dedo aqui nesse vídeo, porque se a gente dividir aqui, ó, 300 likes a cada 1000 visualizações, 30% de margem de like, pô, podia ser mais, né? Já, meu amigo, coopera. Endividamento a gente tem que olhar também. Tipicamente as empresas que têm ações, capital aberto na bolsa, têm dívida. Então a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA. O indicador que ele analisa o quão sustentável é a dívida daquela empresa, se ela vai ter condições de pagar e o quanto ela tem condições de pagar para saber se ela está endividada demais a ponto de dar problema ou não. É uma dívida saudável. O IBR3, a gente tem uma dívida líquida de 25 bilhões de reais nos últimos 12 meses e uma dívida líquida EBITDA que já calculada, potencial aí de geração de caixa, né, da empresa, o EBITDA, de menos 192,78. Beleza, eu peguei assim um exemplo que assim é uma empresa que já tem histórico de problemas de dívida, mas vamos pegar, por exemplo, o Petri 4, 227 bilhões, bem maior do que o da Oi. Você já sabe que você não pode comparar empresas de setores diferentes. Só que a dívida líquida EBITDA, dívida líquida que ela tem em relação ao potencial de geração de caixa, está em 0,88. Esse número, como é que a gente analisa? Em quantos anos a Petrobras, nesse caso, conseguiria quitar todas as dívidas que ela tem de 227 bilhões de reais com a sua própria geração de caixa? Ou seja, ela tem uma geração de caixa tão forte que em menos de um ano ela conseguiria quitar todas as dívidas dela, se ela pegasse toda a geração de caixa, que é impraticável, né? E direcionasse para o pagamento de dívidas. O que os especialistas, os analistas de ações tipicamente falam é que esse nível de alavancagem, que esse indicador que a gente está olhando, ele não pode ultrapassar muito o número 3. Na verdade, idealmente deveria ficar abaixo de 3. E aí seria tipo, pô, a empresa, claro que depende de comparar empresas do mesmo setor, eu diria que, putz, a empresa tem uma dívida que, assim, ela precisaria 3 anos de geração de caixa para quitar. Mais do que isso já é considerado um potencial de problema. Empresas boas pagadoras de dividendos têm dívida controlada. É isso que a gente está olhando. Ela tem dívida? Pô, a gente acabou de ver que Petrobras tem dívida para um caramba, só que em valores absolutos, né? Porque em valores relativos em relação ao EBITDA dela, ou EBITDA, cada um fala de um jeito, tá super razoável. Outra coisa que eu olho é a capacidade de entrega dos gestores. Também você não vai ver em nenhum indicador. Você vai olhar onde os principais gestores, diretores e corpo de gestão da empresa, onde eles já trabalharam, que resultados eles já entregaram. Se você lembrar, teve o Rial que passou pelo Santander, se eu não estou enganado. Ele foi para outra empresa, né? Passou por toda uma polêmica que você deve ter acompanhado aí alguns meses atrás. Só que você já sabe quais foram os resultados que o Rial entregou. Tudo bem que eu tô falando do CEO, mas tem outras pessoas no corpo diretivo de gestão da empresa. Idealmente você tem que acompanhar e saber o que aquele cara já fez por onde ele passou. Inclusive na própria empresa. Eles fazem o que eles prometem. A empresa tá direcionando que ela vai investir tanto, vai entregar tanto de resultado nesse ano. Passou esse período, isso se confirmou nos períodos passados, chegou perto do que foi prometido, passou, superou, tem que acompanhar isso, além dos aspectos negativos, né? Os gestores já se envolveram em algum escândalo, caso de corrupção. Se você lembrar, teve a IRB Brasil, né, uma grande resseguradora, que teve aquele escândalo que um dos gestores falou que a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, o maior investidor da história, estava investindo em RB. E aí o maior investidor da história veio e falou, não,
eu não só nunca investi, como nem tenho no radar IRB, IRB Brasil para entrar no meu portfólio aqui da minha empresa da Berkshire Hathaway. Antes disso, com a notícia de que o Warren Buffett estava investindo, as ações subiram, depois elas derreteram. A empresa e as pessoas diretamente começaram a responder juridicamente. As pessoas mais importantes da empresa, elas vão determinar o futuro daquela empresa e da precificação da sua ação e também da rentabilidade dos seus investimentos e os dividendos que vão ser pagos para vocês. Você tem que saber disso. Por isso que a gente não investe em milhões de ações ao mesmo tempo. Para você acompanhar esse tipo de coisa, putz, tem os sites que facilitam, mas esse tipo de coisa mais qualitativa que nem agora, demanda uma energia, né, pai? Eu vou falar de mais 2 indicadores rapidinho, mas na sua opinião, qual que é o mais importante indicador dessa lista? Ou tem algum indicador que eu deixei de fora e você acha que eu tinha que levar em conta para saber se uma ação é boa e tende a pagar bons dividendos? Deixa seu comentário aqui embaixo. O preço sobre lucro é um indicador muito fácil de entender, porque você pega o preço da ação e divide pelo lucro líquido da ação, que é a formulinha que a gente chama de P sobre L, PL. Tem nada a ver com o partido, viu? Ainda aqui na Petrobras, a gente tá vendo que o PL dela é de 3,97. Não é percentual. Isso aqui significa quantas vezes você negocia o preço da ação em relação ao seu lucro líquido nos últimos 12 meses. Ele tá pegando o preço da ação aqui, ó, que hoje, enquanto eu gravo nesse vídeo, a ação do Petri 4 tá valendo 35,69 e dividindo pelo lucro líquido, que você também consegue encontrar e fazer as contas por conta própria aqui, ó. Lucro líquido tá em 117 bilhões da Petrobras, só que tem que fazer o lucro líquido dividido pela quantidade de ações, né? E a conta já tá feita lá no PL, mas se você for Judas traiu, né? Não é Judas. Mas se você for Tomé e quiser fazer as contas por conta própria, provei aí que eu não sou muito religioso, né? Confundindo Judas com Tomé. Você vê que aqui, ó, tá em 3,97. Nesse caso não tem um valor que tipo, passou de 3, ficou abaixo de 15, entendeu? Não tem um valor que vai falar qual que é o PL ideal. Mas o que você vai fazer mais uma vez é comparar com empresas do mesmo setor para indicar qual que é a precificação mais barata. Nesse caso aqui, PLs mais baixos indicam que a empresa pode estar apresentando um bom nível de lucro líquido por ação e o preço da ação está mais barato, por isso que o PL ficou menor. Só que isso ao mesmo tempo pode indicar que a ação está barata porque tem algum problema que a galera tá olhando, sacou? Ou uma crise que a economia passa, você não pode analisar esse indicador isoladamente. E aí vem um que a galera adora, eu acho que é o segundo favorito depois do dividend yield, que é o PVP ou PVPA. Preço dividido pelo valor patrimonial da ação. Essa é exatamente a fórmula. Ela faz a comparação também do preço da ação, que nem o preço sobre lucro líquido, só que ela compara o preço da ação com o valor contábil do patrimônio que aquela empresa possui por ação, né? Porque não adianta você comparar o preço da ação com o patrimônio de toda a empresa. É o patrimônio que você é dono e relativo proporcional ao tamanho daquela ação que você tem, ou da quantidade de ações que você tem. Também tem no site? Também tem no site. Aqui, ó, PVP da Petrobras de 1,14. Mesma coisa, dá pra você ver o histórico, a oscilação do PVP. E nesse caso, o PVP, como é que a gente analisa? Esse número tende a girar ao redor de 1. Números muito acima de 1, mais uma vez, não pode ser analisado só isoladamente, tem que comparar com empresas do mesmo setor e com outros indicadores daquela empresa, mas números acima de 1, muito acima de 1, podem indicar que o preço da ação está caro, sobrevalorizado. Também, um número de 1,30 pode indicar que uma empresa tem perspectivas tão maravilhosas de lucro daqui pra frente, que a galera já aumentou o valor da ação, esperando que ela gere boas rentabilidades. Percebeu a conjuntura? E abaixo de 1 pode indicar tanto uma boa oportunidade de compra que estaria barata aquela ação, como uma empresa potencialmente problemática. Mais uma vez, tem que analisar o contexto da empresa. Fundos imobiliários também têm análises razoavelmente parecidas, apesar da natureza diferente desse tipo de ativo de investimento, mas eles pagam dividendos todos os meses, coisa que não são todas as ações que pagam. Os fundos imobiliários, quase todos, pagam dividendos todos os meses, também livres de imposto de renda. Então eu vi os 5 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2024 e fiz as contas de quanto você teria que ter investido em cada um para ter um rendimento mensal de dividendos dos aluguéis livre de imposto de renda de R$1.000 por mês. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima. Para reserva de emergência, tem quem busque o máximo de rentabilidade possível. Tem um de liquidez diária do PagBank pagando 130, não acho a melhor opção, mas eu expliquei tudo sobre ele, abri conta no PagBank, tá tudo nesse vídeo aqui embaixo. Lembrou do like, pai? Clica nessa bolinha, vira o Economic Raiz, vamos investir junto.